Magisterium, Livro 1, O Desafio de Ferro, de Holly Black e Cassandra Clare. Capítulo 9. O dia seguinte foi de mais areia e mais cansaço. Naquela noite, no refeitório, Cal sentou-se pesadamente à mesa com seu prato de líquen e um monte de biscoitos, que pareciam cintilar com pedaços cristalinos. Célia mordeu um deles, e o barulho era de vidro se quebrando. "É seguro comer estes biscoitos, não é?" perguntou Cal a Tamara, que estava se servindo de uma espécie de pudim roxo que tingiu seus lábios e a sua língua de índigo escuro. Ela revirou os olhos. Havia manchas escuras sob eles, mas, a não ser por isso, ela estava serena como sempre. O ressentimento apertou o peito de Cal. Tamara era um robô, concluiu. Um robô sem sentimentos. E desejou que ela sofresse um curto-circuito. Célia, vendo a ferocidade com que ele olhava para Tamara, tentou dizer alguma coisa, mas sua boca estava cheia de biscoito. Alguns lugares adiante, Aaron estava falando. "Tudo o que fazemos é dividir areia em pilhas, por horas e horas. Quero dizer, tenho certeza de que existe um motivo para isso, mas... Bem, lamento muito por vocês", interrompeu Jasper. "Os aprendizes de Mestre Lemuel estão lutando contra elementais, e temos feito coisas incríveis com a Mestra Milagros. Conjuramos bolas de fogo, e ela nos mostrou como usar o metal que existe na Terra para levitar. Consegui ficar a 2 centímetros do chão." "Uau", disse Cal, a voz gotejando desprezo. 2 centímetros. Jasper girou rapidamente na direção de Cal, os olhos cintilando de raiva. "É por sua causa que Aaron e Tamara têm de sofrer, porque você se saiu mal nos testes. É por isso que seu grupo inteiro está preso na caixa de areia, enquanto nós já entramos em campo." Cal sentiu o sangue afluir ao seu rosto. Não era verdade. Não podia ser. Ele viu Aaron, mais à frente na mesa, balançar a cabeça e começar a falar. Mas Jasper não se calava. Com uma careta de desdém, ele acrescentou. "Se eu fosse você, Hunt, não seria tão arrogante com relação à habilidade de levitar. Se você aprendesse a levitar, talvez não atrasasse tanto Tamara e Aaron mancando atrás deles." No instante em que as palavras deixaram sua boca, o próprio Jasper pareceu chocado, como se nem mesmo ele esperasse ir tão longe. Não era a primeira vez que alguém dizia algo assim para Cal, mas a sensação era sempre a de um balde de água fria atirado em seu rosto. Aaron estava sentado muito ereto, os olhos arregalados. Tamara bateu a mão na mesa. "Cala a boca, Jasper! Não estamos separando areia por causa de Cal, mas por minha causa. A culpa é minha, ok?" "O quê? Não!" Jasper estava totalmente confuso. Evidentemente, sua intenção não era irritar Tamara. Talvez estivesse até mesmo tentando impressioná-la. "Você foi muito bem no desafio. Todos nós fomos, menos Cal. Ele pegou meu lugar. Seu mestre ficou com pena e quis..." Aaron se levantou, segurando com firmeza um garfo. Estava furioso. "Não era seu lugar!" disse ele rispidamente a Jasper. "Não é uma questão só de pontos. A questão é quem o mestre quer ensinar. E estou vendo exatamente porque mestre Rufus não quis você." Ele falou, alto o suficiente para chamar a atenção das pessoas nas mesas próximas. Com um último olhar de repulsa para Jasper, Aaron atirou na mesa o garfo que segurava e saiu pisando duro, os ombros rígidos. Jasper virou-se novamente para Tamara. "Acho que você tem 2 malucos no seu grupo e não só um." Tamara dirigiu a Jasper um olhar demorado. Então pegou sua tigela de pudim e a virou na cabeça do garoto. A gosma roxa escorreu pelo rosto dele, que soltou um grito de surpresa. Por um momento, Cal ficou chocado demais para reagir, mas depois caiu na gargalhada, assim como Célia. O riso se espalhou pela mesa enquanto Jasper tentava tirar a tigela da cabeça. Cal riu ainda mais alto. Tamara, porém, não estava rindo. Era como se não pudesse acreditar que perdera a compostura tão completamente. Ela ficou parada, imóvel, por um longo momento, e, em seguida, levantou-se e correu para a porta na mesma direção de Aaron. Do outro lado do salão, sua irmã, Kimia, a observou sair com um ar reprovador, os braços cruzados sobre o peito. Jasper jogou a tigela sobre a mesa e lançou a Cal um olhar de puro ódio e agonia. Seus cabelos estavam cobertos de pudim. "Podia ter sido pior", comentou Cal. "Podia ser aquelas coisas verdes.
Mestra Milagros surgiu ao lado de Jasper. Ela empurrou alguns guardanapos para ele e exigiu saber o que tinha acontecido. Mestre Lemuel, que estava sentado à mesa mais próxima, levantou-se e aproximou-se para fazer um sermão a todos. E Mestre Rufus juntou-se a eles, o rosto impassível como sempre. O blá 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 dos adultos continuou, mas Cal não estava prestando atenção. Nos seus 12 anos de vida, Cal não se lembrava de ninguém, exceto o pai, tê-lo defendido. Nem quando chutavam sua perna fraca por baixo durante o futebol, ou riam dele por ficar de fora durante as aulas de educação física, ou quando era escolhido por último em todos os jogos. Ele se lembrou de Tamara virando o pudim na cabeça de Jasper, e depois de Aaron dizendo: não é uma questão só de pontos. A questão é a quem o mestre quer ensinar. E ele sentiu um calorzinho acender dentro de si. Em seguida, pensou no real motivo para Mestre Rufus querê-lo como aprendiz. E o calor se apagou. Cal voltou sozinho para o quarto, através de passagens de pedras cheias de ecos. Quando chegou, Tamara estava sentada no sofá, as mãos envolvendo uma xícara de pedra fumegante. Aaron conversava com ela em voz baixa. Ei! Disse Cal, parando sem jeito no vão da porta, sem saber se devia ficar ou sair. Obrigado por... Bem, só obrigada. Tamara ergueu os olhos para ele, fungando. Você vai entrar ou não? Como ficaria ainda mais estranho continuar ali no corredor, Cal deixou a porta se fechar às suas costas e seguiu para o quarto. Cal, fique, pediu Tamara. Ele se virou para encarar a menina e Aaron, que estava sentado no braço do sofá, alternando olhares ansiosos entre Cal e Tamara. O cabelo escuro da garota ainda estava perfeito e suas costas empertigadas, mas o rosto estava manchado, como se tivesse chorado. Os olhos de Aaron mostravam preocupação. O que aconteceu com a areia foi minha culpa, disse Tamara. Me desculpem por ter criado um problema para vocês. Me desculpem por ter sugerido uma coisa tão perigosa para começo de conversa. E me desculpem por não ter dito nada antes. Cal deu de ombros. Eu pedi a vocês para dar uma ideia. Qualquer ideia. Não é culpa sua. Ela lhe dirigiu um olhar estranho. Mas eu pensei que você estivesse com raiva. Aaron assentiu com a cabeça, concordando. Achamos que estava chateado com a gente. Você não falou praticamente nada durante 3 semanas inteiras. Não, retrucou Cal. Vocês é que não falaram comigo durante 3 semanas inteiras. Eram vocês que estavam com raiva. Os olhos verdes de Aaron se arregalaram. Por que ficaríamos com raiva de você? Foi você quem ficou encrencado com Rufus, e não nós. Você não colocou a culpa em nós, mesmo podendo. Eu é que devia ter agido diferente, disse Tamara, apertando a xícara com tanta força que os nós dos seus dedos ficaram brancos. Vocês dois não sabem quase nada sobre magia, sobre o magistério, sobre os elementos. Mas eu sei. Minha irmã mais velha. Quimia? Perguntou Cal, confuso. Sua perna estava doendo. Ele se sentou na mesa de centro, esfregando o joelho por cima do uniforme de algodão. Eu tinha outra irmã, revelou Tamara, sussurrando. O que aconteceu com ela? Perguntou Aaron, baixando a voz para se igualar à dela. O pior, respondeu Tamara. Ela se tornou uma daquelas coisas que eu estava contando a vocês. Um humano elemental. Existem grandes magos que podem nadar na terra como se fossem peixes, fazer punhais de pedra dispararem das paredes, provocar relâmpagos ou criar redemoinhos gigantescos. Ela queria ser um dos grandes, então expandiu sua magia até ser possuída por ela. Tamara balançou a cabeça, e Cal se perguntou o que ela estaria vendo enquanto contava a eles. A pior parte é o orgulho que meu pai sentia da minha irmã no início, quando ela estava se saindo muito bem. Ele dizia que Mia e a mim que devíamos ser mais como ela. Agora ele e minha mãe nunca falam sobre ela. Nem mesmo mencionam seu nome. Qual é o nome dela? Perguntou Cal. Tamara pareceu surpresa. Raven. A mão de Aaron pairou no ar por um segundo.
como se quisesse tocar o ombro de Tamara, mas não tivesse certeza se deveria. Você não vai acabar como ela, disse ele. Não precisa se preocupar. Ela balançou a cabeça de novo. Eu disse a mim mesma que não seria como meu pai ou minha irmã. Disse a mim mesma que nunca correria riscos. Queria provar que podia fazer tudo do jeito certo e não pegar nenhum atalho. E ainda assim ser a melhor. Mas então eu peguei, sim, um atalho e ensinei vocês a pegá-lo também. Eu não provei nada. Não diga isso, pediu Aaron. Você provou uma coisa hoje. Tamara fungou. O quê? Que Jasper fica mais bonito com um pudim no cabelo, sugeriu Cal. Aaron revirou os olhos. Não era isso que eu ia dizer. Embora com certeza lamento ter perdido essa cena. Foi demais, disse Cal, sorrindo. Tamara, você provou que se importa com os amigos. E nós nos importamos com você. E não vamos deixar você pegar mais nenhum atalho. Ele olhou para Cal. Certo? Certo, concordou Cal, estudando a ponta de sua bota, na dúvida se era a melhor pessoa para essa tarefa. E Tamara? Ela esfregou o canto dos olhos com a manga. O que foi? Ele não ergueu os olhos e podia sentir o calor do constrangimento subindo pelo pescoço, deixando as orelhas vermelhas. Ninguém nunca me defendeu como vocês fizeram esta noite. É sério que você acabou de dizer uma coisa boa para nós? Perguntou Tamara. Está se sentindo bem? Não sei, respondeu Cal. Acho que preciso me deitar. Mas Cal não foi se deitar. Ficou acordado conversando com os amigos por boa parte da noite.